Programa Ponto de Cultura. Edição Contagem. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Ponto de Cultura. É contagem das árvores, vamos ver a contagem. A gente leva ele no... Eu sou Manu Macedo e começa hoje uma série de programas sobre as histórias, o crescimento, o desenvolvimento urbano, cultural, artístico aqui de Contagem. Mas nós realmente temos ciência do quão rica é a história do nosso município? Quando começaram a inventar Belo Horizonte, Contagem já existia. E isso é o que derivou, acabou trazendo esse nome durante um tempo para a cidade. Bom, a comunidade surgiu lá ainda em meados do século XIX. Percebeu o patrimônio cultural como parte da identidade. Só que nós temos um patrimônio cultural muito relevante. Como dizia Guimarães Rosa, o importante não é a saída nem a chegada, mas o caminho. Alguns ainda gostam de afirmar que quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. E nós, contagenses, sabemos mesmo dos pormenores da construção da nossa identidade? De como foi árduo o percurso até os dias de hoje? Nesse primeiro programa do Ponto de Cultura, nós iremos mostrar para vocês todo o processo histórico, tanto como do desenvolvimento da cidade, quanto nossas tradições religiosas de lutas e conquistas ao longo dos anos. Ruas, becos, esquinas, shoppings, fábricas, aterros, bares, boates e igrejas. Cultura, tradição e trabalho. Venham com a gente nessa pequena viagem aqui em Contagem. Para falar um pouco da história de Contagem, a gente tem que entender sobre a fundação do município, da onde ele surgiu, da onde vem. Muitas vezes isso é confundido com as regiões mineradoras, principalmente Ouro Preto, Mariana, que se tem aquela ideia de cidade que parou no tempo, Contagem é uma cidade que surgiu há mais de 300 anos. Quando começaram a inventar Belo Horizonte, Contagem já existia. Vários postos de pesquisa e de registro das pessoas que transitavam, principalmente do gado vindo da Bahia. Então a ocupação dela foi um pouco mais tardia, porque primeiro vieram do sul, os bandeirantes vieram de São Paulo, mas surgiu exatamente como um local em que separava, em que os boiadeiros, os tropeiros paravam para se alimentar, para poder trocar as montarias e tal. Nesses estudos, nessas pesquisas que se tem da região, tudo indica que o primeiro a se instalar aqui na região onde é Contagem foi o militar Souto Maior. Ele aparece em vários registros como representante por fiscalizar a região. Isso já em 1709. Já bem nesse inicinho, logo após a guerra aí dos Emboabas, aumentou o número de fiscais na região por essa diferença, a guerra que teve entre Minas Gerais e a Bahia. A Casa de Cultura da Irmentes, que é considerada a casa mais antiga de Contagem, a Casa do Registro, e é por onde passavam os tropeiros vindo do norte de Minas, inclusive a ligação entre Contagem e Serra do Curral, que é a atual Belo Horizonte, era feita pela Pampulha por ali, pela Rua do Registro, a rua que ainda chama Rua do Registro até hoje. Era feito um cinturão de registros em várias regiões de Minas Gerais para se ter entrada às minas, porque as minas elas não produziam, não tinha ainda na época, você retirava o ouro, mas você não tinha 100% do sustento na área. É um período que se tem uma fome muito grande, então era necessário trazer mercadoria de outros lugares, vindas pela Estrada Real, via Rio de Janeiro, ou pela Estrada do Sertão, que vinha da Bahia descendo, caminhando em conjunto com o Rio São Francisco, que parte dela hoje é a 040, que sai lá de perto de Três Marias e vem até aqui, a região das Minas, e sai até no Rio de Janeiro. E para Contagem vai ser muito importante esse período de formação.
A gente encontra, por exemplo, na documentação do Abílio Barreto, um historiador bem famoso, conta sobre a história de Belo Horizonte, ele fala um pouco sobre a região metropolitana. E lá a gente encontra algumas fichas de dados dos primeiros moradores de Contagem. O principal ponto que se tinha na cidade nessa época era o registro. Também dados informam que esse registro, muita gente discute ao longo do tempo se ele é a casa onde é hoje em Contagem, a Casa da Cultura, mas tudo indica que não era aquela casa, ela fica numa região muito central da cidade. O registro ele tinha que ser num ponto de visibilidade para você poder enxergar quem vinha da Bahia ou não. Ficou formalizado que a casa do registro é aquela casa da esquina da Rua do Registro. Mas a gente tem indícios, tem pesquisas, tem teses de doutorado já que falam que não. Nós temos 2 livros que contam a história de Contagem. Um da década de 70 e um da década de 80, mais ou menos. E depois disso a gente não teve outras pesquisas, mas tivemos teses e dissertações relacionadas a isso. Então ficou condicionado que a casa onde acontecia o registro era aquela casa, mas realmente existe uma possibilidade de ser uma casa que funcionava mais perto do Morro Redondo, sentido Nova Contagem, né? Já indo para os lados de Esmeraldas, porque até tem a ver com a questão da rota. Os tropeiros, eles vinham do norte de Minas. Então era muito mais lógico que eles passassem ali por dentro do Paraupeba, entrassem por Esmeraldas para chegar aqui em Contagem antes de seguir para a Serra do Curral e para descer para Ouro Preto, que era a capital, né? Então existe essa questão mesmo de que a Casa do Registro não é a Casa do Registro, mas é aquela coisa, né? Que eu tinha comentado do Gabriel Garcia Marques. É mentira, mas com o tempo vai ser verdade. Existe uma fazenda próxima ao Morro Redondo, que inclusive esse morro é muito citado, tanto por Abílio Barreto quanto por outros historiadores, de que seria um ponto onde você tem uma visibilidade muito grande. A região de Esmeraldas, região toda em volta de Contagem, você consegue ver do alto do Morro Redondo. Com isso, Contagem começa a se expandir e resolve fundar a sua primeira igreja. Então, ela vai começar com a Capela de São Gonçalo, na época, 1716, que ela foi construída. E em 1825 vai ter uma reforma e vai ser construída uma nova em cima. E aí Contagem vai se separar de Belo Horizonte, né? E vai ser construída essa nova matriz, que é hoje a matriz São Gonçalo, que tem aquela escadaria na frente, que é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. A fazenda de Sebastião Pereira Aguilar, né, ela ficava bem próxima do Ribeirão das Abóboras, né? E isso é o que derivou, né, acabou trazendo esse nome durante um tempo para a cidade. Muita gente passava a chamar, né, Contagem das Abóboras ou São Gonçalo da Contagem das Abóboras, tanto por causa do Ribeirão quanto por causa da fazenda e do registro, que também recebiam esse nome, né? A Fazenda Abóboras, que era o local onde tinha essa contagem, esse confisco, né, das mercadorias que vinham em direção à região mineradora, né? O registro, né, que pertenceu à Contagem, ele ficou aqui até 1759, que foi quando ele passou para Pitangui, porque aumentou-se a área, né, de retirada de ouro, as regiões mineradoras elas se expandiram, então o cinturão de registros dessas contagens elas tiveram que se expandir também, e ele sai de Contagem e passa para Pitangui. Contagem, durante um certo período de tempo, ele pertenceu, né? Ele foi distrito da região de Santa Quitéria, que depois foi desmembrado e virando vários municípios, né? Mas Contagem passou a ter uma Câmara própria de vereadores a partir de 1916 só. O primeiro prefeito mesmo de Contagem vai começar só em 1949, com a primeira eleição direta, que teve 800 pessoas votando. Em 1939, Belo Horizonte, já capital, né, de Minas Gerais, começa o seu plano de modernização, né? Tiveram vários expoentes dessa modernização, como Israel Pinheiro, o Juscelino Kubitschek, que era o prefeito de Belo Horizonte na época também. Então Belo Horizonte começa a criar o seu complexo lá da região da Pampulha e Contagem recebe
um pedaço que pertencia a Belo Horizonte, que era conhecido como região da Ferrugem, para receber a cidade industrial. Os governantes de Belo Horizonte não tinham interesse de levar as fábricas com poeira, com poluentes e tudo mais, para a cidade Jardim. Belo Horizonte era chamada de cidade Jardim, as pessoas vinham para cá para tratar de tuberculose. Então, nesse sentido, Contagem ficou sendo aquela cidade para onde foi mandada a cidade industrial. Então, Contagem vai receber o polo de indústrias, Sabará vai receber a siderúrgica, Ribeirão das Neves vai ficar responsável pelos presídios, né? E cada um cumprindo um tipo de função. No caso de Contagem, a ideia era fazer um polo industrial. Com isso, vai nascer a cidade industrial, ou Parque Industrial Juventino Dias, né, que recebia todas as indústrias daqui da região na época. Essa foi a primeira distrito industrial planejado do país. Antes disso, nenhum distrito industrial ele era planejado. Você simplesmente ia abrindo fábrica, uma ao lado da outra, ia se aglomerando e formava-se então uma estrutura. Enquanto aqui em Contagem não, isso foi pensado desde o início. Então, a primeira fundação que teve junto para receber essas indústrias e para abastecer Belo Horizonte foi fundada a CEMIG, em conjunto com a cidade industrial. Quando, em 1950, foi feita aquela questão de transformar essa área que nós estamos, que era original de Belo Horizonte e que hoje em dia pertence à Contagem, a questão era o desenvolvimento industrial do país inteiro. Contagem era o foco industrial do país inteiro. Alguns autores indicam que Contagem tinha cerca de 35% a 40% da produção têxtil brasileira. E falando em criação, né, da cidade industrial, a quantidade de fábricas que chega, se você pensar o tamanho das indústrias para a época, era um negócio surpreendente, né? E com isso, você precisava ter uma massa trabalhadora também muito grande. Então foi criado, né, foi planejado o bairro do Eldorado, que é um dos bairros mais tradicionais, mais famosos da cidade de Contagem, né, onde recebe todo esse polo comercial, né, da cidade. Ele foi fundado inicialmente para receber, né, para ter trabalhadores para operarem na cidade industrial. Se a gente olhar o mapa inicial, a ideia do que seria o Eldorado é a mesma de Belo Horizonte. Assim como Belo Horizonte teve a Avenida do Contorno, o Eldorado vai ter a Avenida José Faria da Rocha, que ela dá a volta, né? Ela faz esse entorno da onde seria a região onde moram os trabalhadores. Por isso também a quantidade de becos, que são bem famosos na região do Eldorado. Era para o trânsito de trabalhadores. Na época, eles, quando fundaram a região do bairro do Eldorado, eles não pensavam que os funcionários, a tecnologia ou o avanço pudesse fazer com que as pessoas tivessem automóveis em grande escala. Então a ideia deles, a pessoa é um trabalhador, então ela precisa se locomover andando. Então a quantidade de becos no lugar de ruas é devido a isso. Então as ruas elas são muito extensas, mas com grande quantidade de passagem para pedestres. A ideia é que os funcionários das fábricas descessem dos ônibus e fossem para casa a pé. Vai ter alguns casos que se destacam, né, em Contagem, aqui nessa região de indústrias, que era importante para o país. Principalmente em 1968, foi quando aconteceu a greve geral dos trabalhadores da cidade industrial. E isso aconteceu em conjunto com uma greve que teve na cidade de Osasco, na época, na cidade de São Paulo. E foram recebidos com muita repressão. Funcionários da época sendo presos, né? Mas eles continuaram parados. Essa fábrica, onde é a Lafesa hoje, tinha uma montanha gigantesca assim, de material para trabalhar, de minério, e uma quantidade enorme de funcionários sentados em cima do minério, sentados em cima dos equipamentos, né? Se recusando a trabalhar na época pelo aumento salarial. O final dessa greve resultou que o governo federal resolveu ceder e concedeu um aumento de 10% de salário para todo o país. Então, tanto essa região aqui da cidade industrial, Contagem,
quanto Osasco em São Paulo, na época, ficaram, né, muito famosos, né, por conseguir essa garantia, essa melhoria que acabou refletindo para o país inteiro, né? Foi muito importante. Como Contagem é uma cidade que era pequenininha, era um arraial, um povoadinho, até 1950, e de repente ela teve uma explosão demográfica muito grande. Contagem teve um aumento de mais de 70 vezes do número de habitantes no século XX. O município perdeu uma noção cultural que as cidades que foram feitas de outra forma têm mais fáceis. Em Contagem, a gente não tem aquela questão de perceber o patrimônio cultural como parte da identidade. Só que nós temos um patrimônio cultural muito relevante, um patrimônio cultural que poderia ser muito mais valorizado, que não está sendo justamente porque às vezes a gente não tem esse conhecimento. Ponto turístico interessante, né, da história de Contagem, que ficou bem famoso mesmo, principalmente na década de 80, né, 70 e 80, é a famosa Casa de Cacos. Ela, durante um período muito grande, até ali o início dos anos 2000, ela recebia, né, gente de todo canto, né, para poder fazer visitação de turismo, tinha guia e atendimento nela, tanto escolas daqui de Contagem quanto pessoas vinham do exterior para visitar, por ser uma obra de arte muito inusitada, né? Ela foi feita pelo senhor Carlos Almeida, né, que a ideia dele era ter uma casa de campo na época, né? Primeiro ele começou enfeitando pontos de muro, um local ou outro da casa. Quando começou a chamar a atenção, ele foi aumentando isso, até que por finalmente, né, a casa inteira era feita com esses cacos que ele juntava, né? Em 1976 teve visita do ex-presidente Juscelino Kubitschek à região, que deixou uma carta para o senhor Carlos de Almeida, que ficou muito emocionado na época, né? A monumentalidade do patrimônio cultural foi muito reverenciada durante um tempo. Influência da escola, da questão do patrimônio mesmo, e porque no Brasil a gente começou a tratar essa questão na década de 20 por aí, com os modernistas que vieram para Minas e falavam, né, voltaram para São Paulo falando que aqui é que estava a cultura do país. Então, quando nós ficamos muito tempo focados nessa questão material e perdemos muito essa questão imaterial que a gente está resgatando agora. Quando a gente começa a valorizar não só a igreja tombada, ou as chaminés, ou as casas antigas, e começa a valorizar a cultura local, os saberes das pessoas, as formas de expressão das pessoas, os lugares sagrados das pessoas, não necessariamente as igrejas, a gente começa a trabalhar com a questão da identidade das pessoas, a gente trabalha com a autoestima das pessoas. Então, de repente, aquela pessoa que nasceu em Contagem ou nasceu em Belo Horizonte e veio morar aqui em Contagem, tem a possibilidade de se redescobrir, de redescobrir a sua identidade cultural, não como a cidade de Contagem poluente, a cidade da indústria que hoje está decadente, a cidade industrial que está num estado muito ruim, mas é uma cidade que tem uma vivência cultural muito relevante, tanto na área material, com os acervos todos que a gente tem, né, os acervos de origem afro, música, dança, a gente tem, agora tem um polo de cinema aqui em Contagem também. Então a gente tem um fomento de arte interessante, quanto da questão dos saberes tradicionais, a culinária, a questão do benzeção mesmo, os jeitos de fazer, nós temos tricoteiras, nós temos bordadeiras mais centradas, e quanto da questão industrial também. O patrimônio industrial é relevante, a gente tem um patrimônio muito rico, do ponto de vista industrial, que a gente ainda não sabe como explorar. A questão dos patrimônios da cidade, você acaba tendo vínculo com eles a partir do momento, primeiro, que você conhece que existe, você sabe da importância e do porquê, né? Você estudar, por exemplo, uma cidade igual Contagem, igual qualquer outra, porque toda cidade tem a sua história e ela é importante, é você saber o seu pertencimento, né?
Vocês sabiam que existe uma comunidade com mais de 100 anos aqui de Contagem? Isso mesmo, no próximo bloco. Não saiam daí. É um orgulho muito grande para mim fazer parte dessa comunidade, porque a gente entende que tudo que representa a comunidade, todas as manifestações, todos os nossos históricos, as nossas tradições culturais, tudo isso são questões que vieram da África para o Brasil. Igibaraboa gomojubara lebatoxé. Igibaraboa gomojuba. Emabeko eko igibaraboa gomojuba lebarechu coxé. Igibaraboa gomojuba lebatoxé. Igibaraboa gomojuba. Emabeko eko igibaraboa gomojuba lebarechu coxé. Jorge Antônio dos Santos, membro da comunidade dos Arturos. Aqui em Contagem a gente tem os Arturos, a primeira comunidade de origem afro reconhecida como patrimônio cultural de uma cidade e de um estado. Hoje reconhecido como mestre de culturas populares pelo Ministério da Cultura e sou hoje uma relações públicas aqui da comunidade. Eles têm o registro estadual, o registro é o equivalente ao tombamento para bens imateriais. Eles têm o registro estadual e o registro municipal. É um caso raro, só tem eles que a gente conhece. E tem um outro registro específico como lugar. O reconhecimento como quilombola aconteceu em 2003 e em 2012 começou-se a pesquisa para poder fazer o reconhecimento como patrimônio, que aconteceu em 2014. Em 2014 a comunidade foi reconhecida como patrimônio cultural e material do município e do estado também. Quando a gente está lidando com a questão do patrimônio cultural e a gente valoriza um lugar não pela sua arquitetura, mas pelas relações que se realizam ali, pelas relações que se entremeiam ali, a gente não tomba aquele lugar como patrimônio material, a gente registra aquele lugar como patrimônio imaterial. É o caso dos Arturos. Bom, a comunidade surgiu lá ainda em meados do século XIX, quando nasceu Arthur Camilo Silvério, em torno de 1885. Após o casamento de Arthur Camilo com Carmelinda Maria da Silva, eles tiveram 10 filhos, e é através desses 10 filhos que se constituiu a comunidade. A comunidade já na sua 6ª geração, com 120 famílias, com uma população de quase 600 pessoas, e preservando, né, as manifestações culturais que Arthur Camilo herdou do seu pai, Camilo Silvério, e transmitiu para os seus 10 filhos. E esses 10 filhos foram transmitindo de geração em geração. Hoje, a comunidade é essa comunidade que o mundo conhece, né? Uma comunidade que representa o município de Contagem, pelas tradições culturais por ela mantidas. Tradições essas que são o candombe, o congado, o batuque, a folia de reis, festa do João do Mato. Então essas manifestações é que representa a comunidade dos Arturos hoje, além do grupo Arturo Ciso de Zambo, que é o grupo artístico. Sempre tem duas festas comemorativas lá. A principal delas é a caminhada, que é quando eles saem do cruzeiro da Casa de Cultura e vão até... Eles saem dos Arturos, vão até a Casa de Cultura e voltam. Tem um cruzeiro que foi erguido pelos Arturos lá na frente da Casa de Cultura. Né? Na verdade, foi cedido em 1991, quando os donos da casa passaram a posse para a prefeitura. Os Arturos ergueram esse cruzeiro lá na frente da casa em 91, quando teve a reforma e passou a ser um bem da cidade. Antigamente era muito restrito, né? A comunidade
ela realizava suas manifestações mais internas. E com o crescimento não só da comunidade, mas de várias outras comunidades em outras regiões, a gente foi ocupando os nossos espaços, de maneira que os Arturos em Contagem, hoje, têm um respeito muito grande pelos contagenses. A sociedade em si, a população contagense, conhece a comunidade, reconhece o nosso histórico, valoriza o nosso histórico. Rapaz, para mim, ser Arturos é fazer parte de uma história, de um povo sofrido, de uma história sofrida, sabe? Mas de um povo que resistiu, lutou, resistiu, e de maneira que hoje todo esse histórico é o grande legado dessa comunidade. É um orgulho muito grande para mim ser Arturos. É um orgulho muito grande para mim fazer parte dessa comunidade, porque a gente entende que tudo que representa a comunidade, todas as manifestações, todos os nossos históricos, as nossas tradições culturais, tudo isso são questões que vieram da África para o Brasil. Então essa resistência e preservando esse histórico, preservando essa vivência que foi o passado do povo negro, é o que representa Arturos hoje. E hoje a gente tem essa responsabilidade de manter todo esse histórico. Então ser Arturos hoje é fazer parte e manter todo um histórico de uma família, de um povo que resistiu a tudo e a todos para poder hoje estar aqui formada essa família, representando a história da África e representando a história do início do nosso Brasil, por tudo que a comunidade representa, por tudo que ela vive hoje. Igibaraboa gomojubara, lebacoché. Igibaraboa gomojubara, mabecoeco. Igibaraboa gomojubara, lebarecho coché. Não é incrível saber um pouquinho mais sobre a nossa história? Saber que onde nós estamos hoje foi uma trajetória já percorrida por muitos que tanto fizeram para que a gente pudesse estar aqui hoje, tendo essa prosa boa e tranquila. A gente se vê no próximo programa. Até lá!